Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um documento que, vamos combinar, costuma dar um nó na cabeça de muita gente: o contrato de aluguel. A nossa missão aqui é bem simples: traduzir aquele juridiquês todo complicado para um português bem claro. E para isso, a gente vai usar uma analogia que vai mudar o jeito de olhar para esse papel. Vamos pensar nele como se fosse as regras de um jogo. Sabe aquela sensação de abrir um contrato e parecer que está escrito em outra língua? Pois é. É super comum se sentir meio intimidado, até confuso, lendo aquele monte de cláusulas. A linguagem jurídica às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Mas olha, a verdade é que, com o mapa certo, a saída é bem mais fácil de achar do que se imagina. E o nosso mapa do jogo é esse aqui. Primeiro a gente vai traduzir o livro de regras. Depois, vamos conhecer quem são os jogadores e o espírito da partida. Em seguida, a gente olha as jogadas de cada um e, por fim, como é que se encerra o jogo do jeito certo. Vamos lá? Então, começando pelo primeiro ponto. O que é, afinal de contas, esse documento cheio de palavras que parecem de outro planeta? Vamos decodificar o que um contrato realmente significa. Bom, o Código Civil define um contrato desse jeito aí. Parece meio formal, né? Mas a essência é bem simples. É um pacto, um acordo oficial que estabelece direitos e obrigações. Mas dá para simplificar isso ainda mais. É exatamente aqui que a nossa analogia entra com tudo. Um contrato de aluguel, no fundo, não é nada mais do que um manual de regras de um jogo. É ele que define o que cada jogador pode ou não pode fazer, garantindo que a partida seja justa para todo mundo. Certo. Se o contrato é o livro de regras, quem são os jogadores? E, mais importante, qual é o princípio que guia todas as jogadas? Vamos conhecer os participantes e o espírito desse jogo. Nesse jogo, a gente tem dois jogadores principais. De um lado, o locador, que é o dono do imóvel. Vamos dizer que ele é o dono do tabuleiro. Do outro lado, o inquilino, que também pode ser chamado de locatário. Ele é quem vai usar o imóvel por um tempo. Simples assim, sem mistério. E aqui está o espírito do jogo. O artigo 422 do Código Civil diz que os jogadores devem agir com boa-fé. O que isso quer dizer? Basicamente, honestidade, lealdade, transparência. É a regra de ouro, jogar limpo do começo ao fim. Ok, agora que a gente já conhece os jogadores e a regra de ouro, vamos dar uma olhada nas jogadas que o inquilino pode fazer. Quais são os direitos que o livro de regras garante para ele? A lei do inquilinato é bem clara sobre isso. O inquilino tem o direito, antes de mais nada, de receber o imóvel pronto para usar, para morar. Além disso, tem o direito ao uso pacífico, ou seja, sem ninguém atrapalhando sem motivo. E, claro, a cada pagamento feito, o direito de receber um recibo, que é o comprovante oficial daquela jogada. Mas para um jogo ser justo, tem que ter equilíbrio, certo? Então, para cada direito de um jogador, existe uma responsabilidade do outro. Vamos ver agora o que o livro de regras exige do locador. Percebe como as coisas se encaixam? O locador tem o dever de entregar o imóvel em boas condições e garantir o uso tranquilo, que é exatamente o direito do inquilino. Ele também precisa manter a estrutura do imóvel e, óbvio, fornecer os recibos. É uma via de mão dupla. A conexão é totalmente direta. É como um espelho. O direito de um jogador é o dever do outro. É essa relação que mantém o equilíbrio e a justiça durante todo o nosso jogo. Só que para a partida continuar justa, o inquilino também tem as suas responsabilidades. O equilíbrio é a chave, e ele exige que os dois jogadores cumpram suas partes no acordo. Então, os deveres mais importantes são pagar o aluguel em dia, isso é crucial, cuidar do imóvel com carinho, como se fosse seu, devolver nas mesmas condições que encontrou e, claro, se houver, seguir as regras do condomínio. São as jogadas básicas para se manter bem na partida. Bom, toda partida uma hora acaba. Mas, e quando alguém quer sair antes do apito final? Vamos para a nossa última parte. Como encerrar o contrato de aluguel do jeito certo. Essa é uma situação muito, mas muito comum. A vida muda, os planos mudam e às vezes é preciso entregar o imóvel antes do prazo que estava no contrato. A boa notícia é que o livro de regras tem um capítulo só para isso. O processo todo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, a notificação. É preciso avisar o locador, por escrito, com 30 dias de antecedência. Segundo, a multa. Geralmente tem uma multa, sim, mas ela deve ser paga de forma proporcional ao tempo que ainda falta para o contrato acabar. E terceiro, a vistoria de saída, para garantir que o imóvel está sendo devolvido como foi combinado. E no fim das contas é isso. Entender que o contrato é só um conjunto de regras claras transforma aquele documento que parecia assustador em uma ferramenta de segurança. Segurança para todo mundo.
Conhecer as regras do jogo traz poder e, principalmente, tranquilidade. E fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que um contrato de aluguel aparecer na frente, será que ele vai parecer tão assustador? Ou talvez, só talvez, ele vai parecer exatamente o que ele é. O começo de um novo jogo, mas um jogo cujas regras já são conhecidas.